fui alertado pela manhã que hoje é dia do avô. E hoje pela manhã, no Amor Sabe Disto, eu estava falando, preocupado com a velhice. Eu tenho 74 anos de vida. Daqui para frente, a descida talvez seja um pouco mais rápida. E eu tenho acompanhado muitas pessoas idosas e tenho prestado atenção nelas, mas tenho prestado atenção também em quem cuida delas ou em quem não cuida delas. E a minha preocupação como pastor, quando eu vejo a igreja, quando eu vejo a família, minha família, a família do meu amor, a nossa família, e presto atenção de como os filhos tratam os seus pais, já velhinhos, ou então tratam os seus avós, hoje sendo o dia do avô, já velhinhos. Concordem comigo se não é verdade. Não todos, é claro. Existem aqueles que são zelosos, que são amorosos para com seus avós. Mas existem aqueles que abandonam os seus avós, não dão atenção mais aos seus avós, tanto o vovô quanto a vovó. Eles já estão passados demais, já estão muito velhos. Eu não consigo entender o que eles falam direito. O que eles pensam, o que eles falam, não estão mais à minha altura. Eles só gostam de falar do passado. Eles não gostam de falar do que eu creio hoje, do que eu penso hoje, do que eu vivo hoje. E eles ficam no esquecimento. Gente, eu converso com meu irmão sempre isso. Em Andradas eu tenho ali meus parentes, meus primos. De vez por outra nós vamos lá e os visitamos. Mas eu estou falando de pessoas idosas. Você trata com carinho o seu pai. Talvez seu pai não seja velhinho, mas se ele fosse velhinho, você trata-o com respeito, com educação, com toda a atenção que é necessária a ele. A pessoa de idade perde a audição. A pessoa de idade perde a facilidade na dicção, na voz. A pessoa de idade, a voz fica mais fraca. A pessoa de idade tem pensamentos mais lentos, raciocínio mais lento. A pessoa de idade se move mais lentamente, para a esquerda ou para a direita. Uma pessoa de idade desce uma escada dessa com dificuldade. E como você trata o seu papai velhinho, o seu vovô velhinho? Eu disse hoje pela manhã, muitos encontram seus avós no velório. Os abandonam. Não vão fazer uma visita de carinho para dar-lhe um abraço. Aquele que gerou seu pai, ou aquela que gerou sua mãe, ou aquele que gerou sua mãe, estará no esquecimento. Você os visita. Mas estamos falando de velhos no modo geral. E na igreja, nós precisamos aprender a dar atenção às pessoas idosas. Tratá-los com carinho, ou tratá-los com carinho, com amor, com respeito, com atenção. Eu brinquei de manhã dizendo que alguém disse isso e eu não gosto de ouvir isso. Mas alguém disse que quando a pessoa fica velha, me perdoe a expressão,
ele fica um cachorro. Me perdoe a expressão. É para o cachorro que você diz: vai deitar, vai sentar, vai comer, vai tomar banho. E muitos filhos é assim que tratam os seus pais, os seus idosos. E não tem atenção a eles, não tem respeito, não tem paciência. Hoje é dia do avô. Eu quero que você pense muito. Talvez o seu papai não seja velhinho, mas amanhã ele ficará velhinho. Como vai ser você? Como você vai tratá-lo? Como filho, o seu avô, a sua avó. E na igreja eu gostaria que nós tivéssemos um pensamento diferente. Me permitam fazer citação de uma música do trio Parada Dura. Lembrando que este trio Parada Dura sofreu um acidente aqui em Pinhal, no aeroporto aqui de Pinhal, e morreu, não. Um deles ficou paraplégico e o outro machucou bastante, tiveram que pousar em uma das pistas aqui de Pinhal, parece que em 1982, e morreu um deles, um deles ficou paraplégico. E o trio Parada Dura, que Léo Canhoto e Robertinho também cantam, mas olha só, meu velho pai, preste atenção no que lhe digo. Meu pobre pai querido, enxugue as lágrimas do rosto. Por que, papai, que você chora tão sozinho? Por que você chora tão sozinho? Me conta, meu pai. Me conta, meu paizinho. O que lhe causa desgosto? Quero saber qual é a tristeza que existe. Não quero ver você triste. Quando vejo você tristonho, sinto estremecer meu peito ao pulsar meu coração. E a palavra de Deus nos diz sobre isto, em muitos outros textos, além deste, com respeito à idade. Provérbios 17:6. Os netos são a alegria do avô. Olha, os filhos dos filhos são a coroa para os idosos. E os pais são orgulho dos seus filhos. Esse verso diz que os netos são a alegria do avô. Quando você pergunta para o Senhor quantos netos você tem, a maioria vai dizer: espera aí, eu tenho que contar. E quando ele tem muitos netos, ele fala com alegria. Com alegria. Porque é coroa dele. É honra ver os netos, os bisnetos. Eu não tenho bisneto ainda, mas vou alcançar. E o outro texto está em Êxodo 20, versículo 12. Aqui fala do pai e da mãe, mas olha só como diz aqui. Honra teu pai e sua mãe, a fim de que você tenha vida longa na terra que o Senhor Deus te dá. Aqui está falando daquele que tem velho, o pai velhinho já e a mãe bem velhinha. Em suma, meus queridos irmãos, hoje é dia do avô. Aprenda não, você sabe. Pratique aquilo que você já aprendeu. Pense. Como você trata o seu papai? Nós somos uma geração jovem aqui na igreja. Não temos pessoas que têm pais velhinhos, mas temos. Mas tem seus avós. Tem pessoas idosas na igreja.
saiba tratar os idosos. Deus se alegra com isso, quando você trata bem aqueles que são avançados em idade ou em idade. Deus abençoe. Essa palavra. Aceitados como vocês.